Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves, trabalho com desenvolvimento de mercado na América Latina. E hoje a gente vai falar sobre otimização de sistemas sem fio e aqueles possíveis problemas e como que a gente faz para evitar que isso ocorra e minimizar os efeitos. Existem três possíveis estados de qualquer dispositivo, tá? Ou ele funciona, ou ele não funciona, que são os mais fáceis, ou então ele funciona, mas é esquisito, tá? Aí você pode ter problema, no caso do microfone sem fio, você pode ou ter problema de áudio, ou ter problema de RF, tá? RF, radiofrequência, certo? É o sinal de rádio que carrega o áudio no microfone sem fio. Dois possíveis cenários que a gente pode ter problema. Ou seja, eu comprei um microfone, levei para minha igreja, levei para o meu teatro, levei para minha banda e liguei, tá? E aí não funcionou. Então tem que ver qual que é o local, qual que é a configuração, quais são os sintomas. Se ele já estava funcionando e parou, eu tenho uma coisa a mais, tipo, o que mudou? Tá? Então a gente tem que pensar logicamente para poder resolver o problema. Então vamos dividir entre duas fontes principais de problema, tá? Áudio. Não tem som, ou o som vai e vem, ou o som está distorcido, tá? Ou tem ruído. Veja bem que tudo isso pode ser também problema de RF, tá? Mas vamos separar entre as duas opções. Se a gente consegue ver que o rádio é o problema, ou seja, o RF é o problema, então a gente pode não ter RF, ou ter um RF muito baixo, ou ter um RF intermitente, ou ter uma interferência, ou seja, alguma coisa que aparece no meio do caminho. Sintomas de problema em conexão áudio, tá? Então, sem som intermitente, tá? Se eu não tenho RF ou o RF é intermitente, então é um problema de rádio, não é um problema de áudio. Se o RF tá bom, ou seja, eu tô olhando, né, esse desenho que tá do lado direito aí, com fundo preto, é a tela de um QLXD. Então aí eu tenho as barrinhas que vão crescendo da esquerda para a direita de RF, é o meu sinal de rádio, tá? E a barrinha vertical do lado é o sinal de áudio, tá? Então se eu tenho RF, o RF está sólido, ele não se mexe e tal, e para o áudio, tá? Então o que eu tenho que ver? Se eu tenho áudio chegando no meu transmissor, tá? Se é um microfone é fácil, se a cápsula está bem rosqueada, se não tem nenhuma folga, se tem bateria e tudo mais. E se é um microfone de corpo, se o microfone está bem conectado e tudo mais. Se eu tenho distorção, eu tenho que dar uma olhada se o indicador de pico do transmissor ou do receptor, ou seja, se o áudio não está muito forte, ou na transmissão ou na recepção. Tá? No sistema sem fio analógico, a gente precisa usar uma compressão, então o ideal é que o áudio esteja sempre forte no transmissor, mas nunca distorcido. Tá? Se tiver clipando, ou seja, se tiver batendo no máximo, diminui, tá, o transmissor, ou seja, diminui o ganho no transmissor, ou diminui no receptor. Tá? Se você olhar nessa ilustração também, o mais 12 dB que está do lado é o ganho do receptor. Tá? Se eu não tiver indicação de pico, se não tiver distorcendo, tá, então provavelmente é um problema de contato. Tá? Então dá uma olhada no transmissor e dá uma olhada no receptor para ver se a bateria está boa, se eu não tenho problema de mau contato no microfone, ou se não tem problema do cabo que liga, por exemplo, sem fio na mesa. Tá? A gente já viu muitos problemas, todo mundo fala, o problema é do microfone sem fio. Não, o problema era do XLR que sai do receptor até a mesa, que estava ruim, tinha um pino
com solda fria, essas coisas assim. Se eu tiver ruído, tá? E eu não tenho RF ou RF intermitente também, de novo, é um problema de rádio. Se o RF estiver bom, tá? Ruído normalmente é mau contato, tá? Então dá uma olhada no transmissor ou no receptor se eu não tenho nenhum mau contato. Aí o rádio. Se eu não tenho RF, ou seja, eu olhei na frente do meu receptor e o medidor que me dá o nível de RF está apagado, tá? Então no transmissor, dá uma olhada primeiro, o óbvio, né? Tá ligado? Tem pilha, tá? Tem antena? A frequência tá certa? Depois eu dou uma olhada no receptor. Tá ligado? Tá? A frequência tá acertada? As antenas estão ligadas? Tá? O sistema não vai funcionar sem antena, tá? E a frequência tem que ser exatamente a mesma. Cada microfone precisa de um receptor naquela frequência. Então, se eu tenho 2 microfones, eu vou ter que ter 2 receptores. Se eu tenho 10 microfones, eu vou ter que ter 10 receptores. Se o RF está muito baixo, aí eu preciso começar a dar uma olhada em algumas coisas. Por exemplo, o receptor, o transmissor é de mão, tá? Ou é de corpo, ou seja, é um lapela, tá? Se ele é um lapela, ele está dentro do bolso ou ele está fora. Tá? As antenas estão dobradas, a antena está certa, qual a distância que eu estou da minha antena. Tá? Isso é muito importante porque entre a antena do microfone e a antena de recepção, eu não posso ter obstáculos. Eu não posso ter nada metálico, tá? Que seja maior que o comprimento de onda que eu estou transmitindo. Então, numa média aí, a gente trabalhando em microfone na faixa de UHF, uma média aí de meio metro, qualquer coisa que seja metálica, maior que meio metro, vai interferir no microfone, se ele estiver entre as duas antenas, tá? Então, entre a antena de transmissão, que no caso do microfone de mão, ela está lá dentro, né, a ponta do microfone, e a antena de recepção. A distância é um negócio importante, por quê? Se teu problema passa só quando você está acima de 50 metros, por exemplo, é uma coisa. Se ele acontece quando você está a 10 metros, pode ser outra coisa. Por que os microfones cortam? Tá? Tudo é uma questão de relação sinal-ruído. Ou seja, é a intensidade da minha RF, do meu sinal de RF, com relação ao ruído de RF. Tá? Veja bem, não estou falando da intensidade do áudio. Tanto faz se você falar suave ou se você gritar, não faz diferença nenhuma. O problema é a radiofrequência, ou seja, a portadora que está levando o meu sinal. Na prática, o que faz a relação sinal-ruído ficar melhor ou pior? Então é uma relação, sinal ou ruído. Tá? Então eu tenho duas maneiras de melhorar, ou eu aumento o sinal, ou eu diminuo o ruído. Tá? Aumentar o sinal, o único jeito é não ter nenhum obstáculo entre a antena transmissora e a receptora. Tá? Inclusive gente, porque gente absorve RF. Tá? Então, se você você está, por exemplo, com as suas antenas receptoras na mesa de PA e você está apontado isso para o palco, você não pode querer que o sinal passe pelo público, ele tem que passar por cima do público. Poderia aumentar ou diminuir, posso aumentar a potência para ganhar mais intensidade de portadora, tá? Mas normalmente aumentar a potência não é uma boa opção. E outra coisa é diminuir o ruído. Como que eu diminuo o ruído? Achando uma frequência vazia. Cada frequência tem um nível de ruído diferente. E isso muda de acordo com aonde você está. Não só na cidade, mas às vezes em que parte da cidade você está, muda o ruído de RF. Tá? Então aí eu tenho, nesse gráfico, eu tenho 3
exemplos do mesmo microfone, no mesmo lugar, na mesma distância, tudo direitinho. Eu só vou trocar a frequência. Tá? Nesse exemplo da Azul, que está no canal 40, o nível de ruído está super baixo. É um canal limpo. Tá? No microfone da série profissional, eu chego até 150 metros com isso. Já se eu pegar esse mesmo microfone, eu mudar só a frequência, para onde está a vermelha aí, que é o começo do canal 42, onde eu tenho um pouco de ruído, esse pouco de ruído pode ser um monte de coisa, pode ser um canal de televisão que está longe, tá? Pode ser um in-ear ou uma tela de LED, alguma coisa que está gerando ruído. Tá? E esse ruído estiver mais ou menos aí na metade da minha intensidade, eu já vou jogar a minha distância para tipo 30 metros. Tá? Então já diminui muito isso. Se eu pegar o mesmo microfone e mudar a frequência dele, tá? No caso aí para o canal 43, onde eu tenho um canal de televisão ocupado, eu posso matar o microfone e ele vai funcionar só até 3 metros se funcionar. Então é muito importante achar a frequência. Tem muita gente que vai na loja, compra o microfone, chega no lugar onde vai usar, liga e funciona. Nossa, que ótimo. Tá? E nunca trocou a frequência do microfone. Então você não sabe se você está numa frequência certa. O ideal é ler o manual, ver como que você faz uma varredura, como você acha o canal mais limpo e programa o seu microfone. Um outro caso de problema que é muito comum é o que a gente chama de interferência de percurso múltiplo. Em outras palavras, é um problema de fase no RF e não no áudio. Ou seja, o sinal de RF chega na antena vindo diretamente do teu transmissor, mas ele também bate na parede, bate no teto, bate no piso e reflete. Então ele chega também atrasado. Tá? Dependendo da coincidência, ou seja, de como essas ondas, a onda atrasada chega na tua antena, você pode ter um cancelamento. Tá? E aí vai cortar. Como é que a gente resolve isso? Todo microfone tem duas antenas, ou seja, todo microfone de boa qualidade tem duas antenas receptoras. Tá? Essas antenas, de novo, elas têm que estar em linha divisada direto com o transmissor. Tá? E se eu estou usando antenas externas, elas têm que estar afastadas de pelo menos uns 30 centímetros uma da outra. Tá? Se tiver mais, é melhor. Tá? Eu normalmente vou fazer um show, coloco uma antena em cada lado da mesa. Tá? E está tudo certo. Por quê? Porque a possibilidade de a mesma interferência afetar as duas antenas é muito pequena. E a maneira que o receptor funciona é que se tem interferência em uma, ele pula para a outra. Então vamos lá. RF intermitente vai e vem. Tá? O que o pessoal chama de tá fugindo da frequência. Tá? Então verifica se o transmissor, se a antena está bem. Especialmente transmissor de corpo, muitos deles a antena é rosqueada. Tá? Então às vezes a antena desrosqueou, está com mau contato, então verifica se aquilo está bem. Se a antena não está dobrada, se não quebrou a antena. Tá? Verifica o receptor, se a antena está bem fixa, tá? No XLR, no caso do receptor com antena que você pode trocar. Né? Presta atenção se o problema acontece só num determinado local. Tá? Porque pode ser. Tá? Eu já vi muito disso. Às vezes o microfone sem fio está na mão de um pastor. Na hora que o pastor chega num determinado ponto, tá? Ele caminha, chega naquele ponto, corta. Tá? Ou você está num show, na hora que o cantor chega num determinado lugar do palco, corta. Isso provavelmente é percurso múltiplo. Então é fácil de resolver. Se você mudar a antena de lugar, botar ela meio metro para um lado, meio metro para o outro, você já deve resolver isso. Tá? Ou então em determinadas orientações, ou seja,
Se o microfone estiver na horizontal, ele corta, se ele estiver na vertical, ele não corta. Tá? Isso também pode ser orientação de antena. Para identificar essa interferência, eu posso ver se a distância faz sentido, ou seja, quanto mais longe, a partir de um determinado ponto ele corta, tá? Ou se ela corta quando está perto de algum lugar, de algum equipamento, ou quando tem algum equipamento ligado, tá? Ou em determinadas frequências, aí eu teria que mudar a frequência para ver o que está acontecendo. Tá? Isso pode ser interferência. Interferência tem algumas maneiras de lidar com elas. Tá? A principal é trocar a frequência para uma frequência limpa. Tá? Fazer uma coordenação de frequência certa. Isso é o que a gente acabou de falar com relação aos equipamentos adicionais. Essa tela mostra uma parede de LED ligada com imagem, tá? Todos os picos que você vê nesse gráfico são gerados pela tela de LED. Tá? Além dela subir o nível de ruído DRF, né? Tudo que está abaixo de 700, aí você vê que subiu bastante com relação ao que está de 700 para cima. Tá? Então, tela de LED é um problema sério para RF, porque o que acontece é que cada painel gera uma determinada radiofrequência. Na hora que você põe aquele monte de painel um do lado do outro, eles intermodulam entre eles, gerando esse monte de sujeira. Tá? Então, qual que é a solução? É encontrar uma frequência e fazer a tua varredura com a tela de LED ligada. Tá? Porque o que acontece muitas vezes é que o cara do som está pronto antes do cara do vídeo. Aí você vai e acha a frequência do seu microfone. Na hora que o cara do vídeo liga a tela de LED, o microfone para de funcionar. Então você tem que esperar o cara colocar, ou na hora que o cara ligar a tela de LED, você faz uma outra varredura e acha suas frequências. Tá? E também antena. Se você tiver usando antena direcional, aponta a parte que menos capta da antena, a parte de trás da antena, para a tela de LED. Tá? Para evitar que o sinal que venha da interferência da tela de LED seja amplificado pelo seu amplificador da antena. Inspecionar transmissores e receptores. Tá? Uma coisa muito normal quando a gente tem problema de RF, que é uma dica fácil, olha o teu receptor, aí você vê o nível de RF. Ah, tem RF, tá bom. Aí desliga o microfone. O RF desapareceu? Ele tem que desaparecer. Se ele não desaparecer, é porque tem alguém mais naquela frequência. Tá? Então tem alguma interferência, ou seja, o ideal é trocar de frequência. Então ele tem que ir totalmente para cima quando o transmissor é ligado. Também é essa. Se ele desaparece, a hora que você liga o transmissor só aparece um risquinho, é porque o sinal está muito baixo. Então ou o cabo da antena está ruim, ou a antena está colocada no lugar errado. Tá? Alguns equipamentos têm 2 medidores RF, porque eles têm RF independente para cada uma das antenas. Tá? Os dois têm que trabalhar normalmente bem juntos. Tá? A não ser que for um palco muito grande, onde uma antena está muito longe da outra, aí tudo bem, num lado do palco uma antena trabalha melhor, do outro a outra, mas normalmente elas trabalham juntas. Tá? Eu tenho nível de áudio adequado, ou seja, quando eu falo, modula o áudio no receptor. Tá? Para ter um áudio consistente, sem chiado, eu preciso ter uma modulação com um determinado nível. Tá? Não pode distorcer, mas também não pode ser muito fraquinha. Configuração de canal e grupo. Tá? Se você olhar nessa ilustração que está na tela, você vai ver que o meu transmissor, que é a caixinha da esquerda, está no grupo 2, canal 3. E à direita, eu tenho a tela do meu receptor, que está no grupo 2, canal 3. Ou seja, eles estão exatamente iguais. Tá? Em sistemas que te permitem entrar a frequência em hertz diretamente, às vezes você pode colocar uma frequência muito perto, que não é exatamente a mesma. E aí o teu RF vai ter problema.
A maioria dos sistemas hoje sincroniza por infravermelho, ou seja, qualquer coisa, sincroniza o transmissor de novo, está tudo certo. Outra coisa, da onde se originaram as frequências? Quem escolheu que frequência? É o que veio da loja. Não funciona. Tá? Especialmente se você tiver mais de um sistema. Se você tiver vários sistemas juntos, você precisa calcular a frequência do grupo junto, para que elas sejam se harmonizem entre elas, tá? Para que elas sejam compatíveis entre elas. Tá? Você pode fazer isso com o Wireless Workbench. A gente vai ter o webinário de como usar o Wireless Workbench e está no YouTube já também, se vocês quiserem dar uma olhada. Transmissores. Bateria está em bom estado? É bateria recarregável ou é pilha comum, alcalina? Tá? Bateria recarregável em formato de AA, a maioria delas não é tão confiável. Tem algumas que são, tá? Mas a maioria delas, o que acaba acontecendo é que você põe a bateria, você usa, ela está mostrando que está carregada. Aí deu 5 minutos, ela já não está mais carregada. Ou então pior, ela mostra que está todo carregada, você usa meia hora e ela corta o microfone. Então precisa tomar muito cuidado com bateria recarregável dessas AA, especialmente se não for de uma marca muito conhecida. Tá? Alguns produtos da Shure permitem usar a SB900, que é a nossa bateria recarregável, que é uma outra história. Ela é feita para trabalhar com microfone sem fio. Tá? Ela te dá, inclusive, o tempo de vida em hora e minuto, com precisão de 15 minutos. Se você olhar do lado direito aí, está escrito que eu tenho 9 horas e 30 minutos no meu microfone. E a precisão é de 15 minutos. Tá? As antenas estão em boas condições, os conectores não estão oxidados, não estão enferrujados, está tudo certo. Tá? Nível de energia, ou seja, tanto a bateria como a C, está tudo certo, tem corrosão, suor. Suor é um problema. Tá? O suor ele vai entrando no conector da antena e ele vai oxidando e diminui a conexão da antena. Tá? Isso acontece muito em aplicações de teatro. Por exemplo, em Broadway, o pessoal dança, o transmissor está embaixo da fantasia, então acaba suando. Uma solução bem legal para isso é pegar uma bexiga e colocar em volta do transmissor. Tá? Funciona também com preservativo, mas aí vai ser mais caro. Tá? O pessoal usa mesmo. E a bexiga é uma maneira fácil e barata de colocar em volta do transmissor para evitar que o suor chegue em aplicações de teatro e coisa assim. Então, inspeciona o sistema de antena. Tem linha de visão, ou seja, a antena está se vendo, uma antena está se vendo, tá? Tem que estar vendo. Tá? Qual que é a distância dos apresentadores? Qual que é a distância se tiver algum sistema de in-ear? Tá? As antenas do in-ear não podem estar perto das antenas do microfone. Tá? O ideal é que elas sejam pelo menos a uns 3 metros de distância. Porque o in-ear transmite e o microfone recebe. Então, a antena do in-ear muito perto do microfone, ela vai saturar o estágio de recepção do microfone. Qual que é o tipo de antena que você está usando? É uma antena de banda larga, tipo uma antena direcional dessas pata de pato, né, barbatana de tubarão? Ou é uma antena das pequenininhas que vem com o equipamento? Tá? Isso é uma coisa que o pessoal não se toca, às vezes, é que a antena ela é para a banda de frequência do equipamento, essa antena que vem com ele. Então, às vezes, você tem 2 equipamentos diferentes em 2 bandas de frequência diferentes e você inverte as antenas. Tá? O que vai acontecer é que ele vai funcionar, mas a eficiência não vai ser tão boa. Se for antena ativa, você tem alimentação? Isso é uma outra coisa. O LEDzinho da antena tem que estar aceso. Tá? Para você saber que ela está funcionando, se ela for antena ativa. Se o amplificador não estiver funcionando, ele vai cortar o sinal que vem. Ganho da antena muito alto, isso é um problema. Se o ganho da antena estiver muito alto, você vai distorcer a entrada do receptor, isso vai gerar problema. Tá? Conector BNC, ver se eles estão bem, se o cabo está bom e tudo mais. Se eu estou usando distribuição de antena, eu tenho que ver se a conexão está correta, tá, entre os distribuidores. Se os cabos que eu estou usando são
próprio, se eu não estou usando, por exemplo, eu tenho um rolo de 50 metros de cabo e eu não quis cortar, então eu vou usar ele para fazer uma conexão. Isso é um problemaço, tá? Cabo de RF tem que ser o mais curto possível. Tá? Tem que ser cabo certo, o cabo tem que ser 50 ohms, não pode ser cabo de vídeo, que é 75 ohms. Tá? Eu tenho amplificador em linha, se eu tenho amplificador, eles estão ligados, estão funcionando, tá? Todo microfone, quando está trabalhando na sua potência máxima, tem uma distância mínima que ele pode estar do receptor. Tá? Então o ideal é que ele não esteja a menos de 3 metros. Então aquela coisa de, por exemplo, ser um palestrante, chegou com o teu microfone e você está, sabe, meio metro do microfone, você tem chance de saturar, de distorcer a entrada de RF. Tá? Isso, o efeito que você vai ter nisso é uma fuga de frequência, ou seja, você vai ter um problema de RF no teu sistema. Então mantém pelo menos uns 3 metros de distância. Distância mínima do microfone para um in-ear. É aquilo que a gente falou, no mínimo 3 metros. O ideal é você usar uma antena direcional no in-ear. Tá? Porque aí você ajuda em duas coisas. Primeiro, você aumenta o teu ganho de transmissão, então evita que você tenha algum problema no in-ear. E segundo, você pode usar a parte menos sensitiva da antena, tá? Apontada para o teu microfone. Então ela vai irradiar menos em cima do teu microfone. Lembra que o in-ear, a maioria deles, tá? Com exceção do PSM-1000, a maioria deles tem a recepção com uma antena só. Então, com uma antena só, você tem que tomar mais cuidado com o multivia. Então, o posicionamento da antena é um negócio bem importante nos in-ears. Nunca passar a antena pelo público. Então, a gente absorve RF. Tá? Então, deixar sempre a antena alta para que o RF passe por cima do público. Isso é um erro muito comum que acontece, por exemplo, é o que eu chamo do efeito barriga. Tá? Se você tiver com o transmissor no cinto, nas costas, e o teu receptor estiver na frente do teu palestrante, o que acontece com o RF? Ele está passando pelo corpo da pessoa. Tá? E esse gráfico mostra, eu posso ter até uns 15 dB de perda só pelo tanto que o corpo vai absorver de RF. Tá? Então, nesse caso, o ideal é que a antena estivesse atrás do palestrante. Se ele nunca se move, ou seja, se ele estiver sempre olhando para o público e ele estiver sempre com o transmissor dele nas costas, porque ele está usando um micro de lapela, alguma coisa assim, põe a antena atrás. Algumas fotos do que a gente não deve fazer. A antena dentro do rack, tá? Muitas vezes o rack é metálico, ou seja, só isso já é uma blindagem, tá? Aí eu já vi isso milhões de vezes. Você coloca o sem fio no rack, só que o equipamento que está embaixo e o equipamento que está em cima não permitem que a antena fique na vertical. Tá? Então você deixa a antena na horizontal. Aí você já tem um problema de polarização da antena. Tá? Especialmente se você estiver trabalhando com microfone de lapela, ou seja, transmissor de corpo, a antena de transmissão e a antena de recepção tem que estar no mesmo sentido. Se elas estão uma está na vertical, a outra tem que estar na vertical. Tá? Senão a gente tem perda de sinal. Sempre prestar atenção se não tem um obstáculo entre a tua antena. Tá? Isso da foto é um obstáculo. Para o RF, qualquer cerca, qualquer grade metálica, tá? Que a abertura dela seja menor que o comprimento de onda, ou seja, na faixa do RF eu estou falando em meio metro mais ou menos, vai ser um problema, vai ser como se fosse sólido. Então, nesse caso, essa grade que está na frente da antena, ela é como se fosse uma parede de aço. Então, não chega RF na antena. As antenas não podem estar muito perto uma da outra, porque elas roubam eficiência uma da outra. Tá? Então, não só esse exemplo, como também você deixar todas as antenas dentro do rack. Tá? A gente já viu isso muito, eu chamo a briga das antenas, né? Parece que elas estão lutando de espada dentro do rack.
Fica uma antena encostada na outra, uma rouba a eficiência da outra. Tá? Então, nesse caso, a solução é um distribuidor de antena. Cabos. Cabos, eu diria que hoje o problema número um de causa de problema de RF são cabos ruins. Tá? De novo, cabo de RF é impedância 50 ohms. Tá? Cabo de vídeo é 75 ohms. Então, não use cabo de vídeo para conexão de RF. Tá? O que vai acontecer? Você vai ter uma perda maior no cabo. A corrente que é gerada na antena é extremamente pequena. Então, qualquer coisa vai detonar essa corrente. Tá? A perda no cabo, ela é proporcional ao comprimento do cabo e à frequência que você está trabalhando. Aí você fala, pô, então como é que eu vou saber? Google, tá? Busca na internet pela marca do cabo que você está usando, qual que é a perda por metro em cada frequência. Todos os fabricantes publicam isso. Essa tabelinha que está na tela é dos cabos que a Shure usa, que é o fabricante chama Belden, que é um dos fabricantes mais importantes de cabo do mercado. Eles fabricam os cabos para a gente. Então, essa é a perda por metro em cada frequência. Tá? Então, se você tiver, por exemplo, o que a gente normalmente recomenda é que a perda não seja maior que 5 dB. Tá? Então, se eu olhar aí, por exemplo, 600 MHz, que é uma boa média, pego 600 MHz, se eu pegar um RG58, o máximo que eu vou poder chegar é 10 metros. Tá? Mais que 10 metros, eu já tenho perda demais. Ter muita perda eu posso compensar com um amplificador de uma antena ativa, com um booster. Mas o problema é que o booster não sabe a diferença entre sinal e ruído. Então ele amplifica os dois. Então você acaba amplificando o teu ruído também. Tá? Isso é um outro ponto importante. Booster, ou amplificador, ou antena ativa, não vai te dar mais distância operacional. Tá? Porque ele vai amplificar tanto o sinal como o ruído. O que vai te dar mais distância é a antena melhor posicionada. Tá? Então, a Shure não vive de vender cabo. A Shure vive de vender microfone. Tá? Mas, se você quiser um cabo que não vai te dar dor de cabeça, esses são os modelos dos cabos que a gente faz com o comprimento. Tá? E eles são projetados para que no comprimento máximo deles, eles tenham a perda máxima que a gente pede, que seria 5 dB. Tá? Então, se você precisar de um cabo de 30 metros, o ideal é pegar um UA8100, que é um RG213. Tá? Atenção, RG213 é um cabo grosso e ele não faz curva muito fácil. Tá? Ele não dobra muito fácil. Então, tem que tomar cuidado. Tá? Não é o cabo que você vai passar dentro de um conduíte se você não sabe por onde passa esse conduíte. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso também. Tá? Conjunto de frequências, especialmente se eu estiver usando, de novo, vários microfones juntos, as frequências precisam ser compatíveis, senão um microfone derruba o outro. Tá? Não sei se já aconteceu com vocês, se você está olhando no teu rack de receptores e eu não tenho RF nenhum, tá tudo bonitinho, meus transmissores estão todos desligados. Aí eu ligo o primeiro microfone, pum, aparece o RF ali. Ah, que legal. Ligo o segundo, aparece o RF aí. Beleza. Ligo o terceiro, aparece o RF dele, soma o RF do primeiro. Tá? Por quê? Porque são frequências que não são compatíveis, uma acaba derrubando a outra. Por intermodulação. Tá? A gente não vai entrar no detalhe em intermodulação, mas a gente tem outros webinários, ou então, se vocês tiverem a oportunidade de um dia fazer o nosso curso completo durante o dia inteiro, que é o curso avançado de RF, a gente fala bastante sobre isso. Tá? O melhor jeito de fazer, se você tem equipamentos do mesmo modelo, não tem problema nenhum você fazer o scan ou a varredura num deles, encontra um grupo que tem as frequências vazias e usa todas as frequências do mesmo grupo. Isso é importante. Todos os canais têm que ser do mesmo grupo. Só que
modelos diferentes de equipamento, especialmente fabricantes diferentes, não têm compatibilidade. Então, nesses casos, a gente tem um software grátis, que você entra na página da Shure e baixa, que chama Wireless Workbench, ou WWB, e ele calcula para você as frequências. Tá? A gente tem também um webinário já no YouTube sobre o uso do Wireless Workbench. E a gente deve estar fazendo um logo, porque a gente está saindo com uma versão nova logo. Algumas interferências grandes. Tá? Festival Vinha Del Mar, isso aí a gente tem 150 microfones em 3 palcos diferentes. Tá? Você vê que é complicado. Tá? Não tem muito espaço livre. FIFA, final no Maracanã. Tá? O ruído de RF está baixo, impressionantemente o ruído de RF está baixo, mas em compensação tem muita coisa, e tudo isso que você vê que é quadradão mais grosso é canal de televisão. Avenida Paulista, um dos piores lugares que eu conheço para RF, tá? Com todas aquelas antenas, se você vê o nível o piso de RF, se você comparar aqui, onde eu estava no Maracanã, eu estou com um piso de mais ou menos menos 110 dBm. Tá? Para Paulista, onde eu estou com um piso de menos 80 dBm, é muito ruído. Tá? Então, realmente, e tudo que você vê quadrado, grande, é canal de televisão digital. Tá? E tudo que está dos 700 para frente é celular. Intermodulações. O que é intermodulação? A gente falou agora rapidamente o que acontece. Se eu tiver 2 microfones e eles chegarem perto um do outro, um interfere no outro. Tá? Então, se você olhar do lado esquerdo, eu tenho 2 microfones da série digital, que basicamente o LXD que não gera intermodulação. Eu tenho eles, as 2 portadoras. Do lado direito, eu tenho 2 microfones analógicos. Tá? Se eu coloco eles perto um do outro, esses picos que aparecem, que seria, se você olhar da esquerda para a direita, tá? O primeiro, o segundo e o quinto e o sexto pico, eles são intermodulações, eles não são microfones. Então, se eu tiver um microfone nessa frequência, na hora que eu chego os 2 microfones dos picos centrais perto um do outro, vão derrubar esse outro microfone. Tá? Então, isso é uma questão física, isso acontece com qualquer transmissor, tá? É mais complicado de você fazer um sem fio que não gere intermodulação, tá? O LXD, o QLXD, são os digitais, são fantásticos em não gerar intermodulação. Na verdade, eles geram que todo é físico, como a gente falou, mas ela é tão pequenininha que nem aparece, tá? E não causa problema. Quanto mais econômico for o microfone, mais intermodulação ele vai gerar, tá? Como é que a gente sabe isso? A maioria dos fabricantes, eles colocam quantos microfones juntos você pode utilizar. Ah, dessa série você pode utilizar 5 microfones juntos. Dessa série você pode utilizar 10 microfones juntos. Isso é basicamente o quanto de intermodulação ele gera. Ou seja, quanto menos microfone junto eu puder usar, mais intermodulação ele gera. Tá? Ou menor a banda, né, de sintonia. Então, garantir a compatibilidade do sistema, você tem 2 maneiras. Ou você escolhe todo mundo do mesmo grupo e do mesmo canal, ou canais sempre do mesmo grupo, tá? Mas para isso os equipamentos têm que ser do mesmo modelo. Ou então você calcula uma lista de frequência personalizada usando o WWB, tá? Entra no site da Shure, procura WWB, tá? Se puder entrar no site em inglês é mais fácil porque vem direto o link. Tá? Entra no shure.com, procura WWB e aí ele vai te pedir se você vai fazer o download em Mac ou em PC, ele funciona nos 2. Beleza, esse é um webinário que a gente falou bastante, então não vou ter muito tempo para pergunta, mas vamos já começar com algumas que a gente tem aqui. Eu posso usar para enxergar, então me pergunta se tem algum equipamento que possa enxergar as frequências. Você pode usar um analisador de espectro, tá? Analisador de espectro tem alguns que funcionam com USB, que são um pouco mais baratos,
Mas normalmente o analisador de espectro é um equipamento caro. Tá? A gente está falando assim, um Rode Schwartz, alguma coisa assim, vai custar $10.000. Mas você tem equipamento para ligar no USB, liga no computador, que custa $200, $300, você compra um. Tá? Mas você pode usar o sem fio, com um sem fio que conecte via rede no Workbench, vai te mostrar as frequências também. Estava me perguntando se o PGXD, que trabalha em 900 ou 928, o sinal é UHF. Não, não é. O PGXD, teoricamente a frequência está dentro de um grupo que se chamaria UHF, tá? Mas ele usa uma modulação digital e ele está fora da banda de UHF comercial, ou seja, não tem canal de televisão nessa faixa. O software que a gente pode analisar, então, é o Wireless Workbench, WWB. É o software para analisar a frequência. O equipamento para distribuir antena é um rack, chama UA844 ou UA845. Tá? É um rack que recebe 2 antenas e divide, né, distribui para mais 4 ou 5 racks. Estão me perguntando se deixar o receptor um em cima do outro perde o RF. Pode perder, especialmente se as antenas estiverem no receptor. O ideal é você deixar pelo menos uns 30 centímetros separados um do outro. Se você tiver 5 receptores com as antenas dentro de um rack, a melhor coisa que você pode fazer é tirar eles do rack e deixar eles uns 30 centímetros afastados um do outro. É o mais fácil e o mais barato. Ou então colocar um distribuidor de antena. Me perguntando da polarização da antena com relação ao microfone de mão, bastão. A maioria dos microfones de mão, os mais modernos, a antena dele é helicoidal. Então ela é polarizada de forma circular. Então não faz muita diferença com relação à posição. Porque aí o cantor pode fazer o que ele quiser, que não vai ter muito problema. O maior problema com polarização são os transmissores de corpo que usam a anteninha reta. Microfone headset, perguntando microfone tipo Madonna, né? O headset de alta qualidade, depende de como você quer. A maioria dos microfones usados, por exemplo, na Broadway, para teatro ou para palestra, são omnidirecionais. Para ter um omnidirecional, o MX153 ele é uma boa opção. Ele é econômico e tem uma ótima qualidade. Só que ele é uma orelha só. Se você quiser um daqueles que prendem nas 2 orelhas e que seja bem pequenininho, talvez um Countryman fosse a melhor solução. Se você for usar 2 microfones sem fio de marcas diferentes, o ideal é usar o Wireless Workbench e calcular as frequências. O Workbench não calcula só da Shure. Ele tem outros fabricantes lá também, então você pode calcular frequências compatíveis entre sistemas de vários fabricantes. Quando eu estou falando de afastar os racks em 30 centímetros, é tanto na vertical como na horizontal. Que tipo de manutenção preventiva pode ser usada para prolongar a vida útil dos equipamentos? Basicamente, armazenar eles em lugar que não tenha muita umidade. Tá? Se eles tiverem conector de antena, dá uma olhada de tempos em tempos se ele não está corroído, se não tem sujeira, dá uma limpada. Basicamente isso. Tá? Nunca deixar as pilhas dentro de um transmissor por muito tempo, porque a pilha vai vazar e isso pode te dar um problema sério. Tá? Se você não for usar direto, tá? Se você for deixar parado mais que uma semana, por exemplo, um microfone, tira as pilhas.
Os headsets cardioides são mais difíceis, né? Especialmente que eles são maiores. A Countryman tem, eu não me lembro o modelo agora, porque a gente não trabalha, a gente a gente tem um acordo com a Countryman no lapela, mas não nos headsets, especialmente não nos cardioides. O cardioide seria o Beta 54, só que o Beta 54 é um microfone meio baterista, que canta, ele é um microfone maior, ele se vê mais, não é um microfone tão discreto, mas ele é super cardioide. O Wireless Workbench não funciona no celular. O que funciona no celular é o Shure Plus Channel, que tá na Apple Store, só funciona em iPhone, mas ele não faz coordenação de frequência. Tá? O que faz coordenação de frequência é o Workbench, que é o Windows ou Mac. Eu não posso dar, para quem usa pilha AA recarregável, eu não posso dar uma recomendação, porque realmente varia muito, eu não tenho essa informação. Mesmo um rack com 3 receivers e com frequências diferentes, você pode ter interferência, tá? Tem que coordenar as frequências certinho. Não é necessário, estou perguntando se é necessário fazer o sync toda vez que você iniciar o uso. Se eles estão na mesma frequência, você não precisa sincronizar de novo, tá? O que é bom fazer é você, especialmente se você está num lugar onde tem muita interferência, é fazer um scan toda vez que você vai usar. Mas aí você tem que fazer o scan do seu sistema inteiro, não adianta você ter 10 microfones e fazer o scan de um só. Com o Wireless Workbench vai te ajudar a não ter interferência com um rádio PTT, com certeza, porque você pode encontrar uma frequência limpa. A gente está um pouquinho atrasado para subir os seminários no YouTube, mas semana que vem já deve estar tudo no YouTube. No curso avançado de RF, a melhor coisa é entrar em contato com o nosso distribuidor para que você receba informação quando tiver um curso avançado de RF na sua cidade, que a gente só faz pessoalmente, a gente não faz online ainda. Bom, o Miguel vai entrar para fazer o seminário em espanhol daqui a pouco. Eu agradeço a presença de todos e a gente se vê na próxima semana. Tenha um bom fim de semana, obrigado.